a Ele e encontrando a vida eterna. Amém, queridos? Bom, né? Nós estarmos juntos em família, adorando a Deus. E nós estamos no segundo dia da série Segredos da Oração Certa. Hoje é a parte 2. Eu quero pedir então para você abrir a sua Bíblia ou aplicativo em Mateus capítulo 6, porque hoje nós vamos então abordar sobre um aspecto fundamental para que as nossas orações sejam certeiras. Vamos relembrar um pouquinho do que falamos no domingo passado, para quem não estava, poder estar contextualizado, e então entraremos a fundo no foco de hoje. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, são palavras de Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, nosso Senhor. E aí então, a partir do versículo 5 do Mateus 6, ele diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Vou parar aqui por enquanto para poder lembrar o primeiro ponto que nós vimos na semana passada, foi que a oração certa precisa ter a motivação correta. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, você lembra? Então, motivação correta, porque é muito ruim, né? Imagina você se visse que alguém só vai até você quando tem algum interesse, que é alguma coisa. É muito ruim, né? Só que a gente faz isso muitas vezes com Deus. Nós vamos orar a Deus para pedir alguma coisa só. Não é problema em pedir alguma coisa, porque Ele depois ensina a gente a pedir. O problema é quando a nossa oração só se limita a quando a gente tem um problema e vai pedir para Deus uma solução. Aí sim, porque oração não é só pedir algo para Deus. Oração é um estilo de vida. Oração é ter comunhão com Deus, comunicação com Deus para você falar e ouvir. Então, oração não é apenas um ato, é um estilo, é uma forma de viver. Então, primeiro aspecto, motivação. A oração correta precisa ter motivação correta. Vamos para o ponto seguinte, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então aqui tem o segundo ponto, que é o quê? Exclusividade e intimidade. Então aqui, Jesus está falando para nós termos um tempo de exclusividade com Deus. Irmos para o nosso quarto, fechar a porta, não é só falar algo andando no meio do caminho, não, é criar um momento de intimidade com Deus, de poder aprender a discernir o timbre da voz de Deus, entender quando é Ele que fala, para diferenciar das três vozes que falam, das outras duas vozes que falam na nossa mente, a voz da nossa alma e a voz do inimigo, para que você possa diferenciar a voz de Deus dessas outras duas vozes. Então falamos sobre isso no domingo passado, e aí então vamos para a oração então que Jesus ensina. Ele traz esses dois pontos. Primeiro, a motivação correta. Gere uma vida de intimidade com Deus, não somente vá para Ele quando você precisa de algo. Agradeça, pare para estar com Ele, gere exclusividade, intimidade, para que você possa crescer então, preparar o ambiente para sempre viver em oração correta, viver uma vida de orações certeiras. Ok? Entendemos os dois primeiros pontos que falamos no domingo passado, e nós vamos explorar o terceiro ponto que nós falamos no domingo passado, que é justamente o que Jesus começa a nos ensinar na oração do Pai Nosso. Tudo isso aqui é preparação para a oração do Pai Nosso. E aí, então, no versículo 9, ele fala assim: vocês orem assim: Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para por aí. Pai Nosso que estás no céu. Então, nós falamos sobre a paternidade de Deus, já foi abordado aqui antes. Paternidade do Pai Celestial. Então, domingo passado nós também vimos que a paternidade do Pai Celestial, do Pai dos céus, é muito, muito, muito diferente, muito melhor do que qualquer boa paternidade aqui na Terra. Então, é fundamental você buscar conhecer esse Pai Celestial, quem Ele é, e procurar associar o mínimo possível à paternidade humana.
Porque a melhor paternidade aqui nessa terra, por mais que você tenha tido um pai, um relacionamento muito legal com o seu pai, ele nem se compara ao Pai Celestial. E se você teve algumas marcas, alguns traumas, algumas situações com relação ao seu pai humano, ou até mesmo teve a ausência do pai humano, quero dizer para você que o Pai Celestial é maravilhoso demais. Ele te ama, ele te protege, ele te guia, ele quer o melhor para você, ele é um Pai bondoso. Então, não existe comparação na terra à paternidade celestial, ao Pai nosso que está no céu. Então, é um exercício que precisamos fazer e eu, inclusive, quero aqui estimular. Você que já é batizado, você que faz parte da igreja, é fundamental você fazer o retiro de transformação, você que ainda não fez, porque isso vai te ajudar muito a entrar nessa dimensão de conhecimento da paternidade de Deus, na medida em que você pode ir além, conhecer mais ainda essa paternidade. Lá no retiro, você é trabalhado nessa direção e vai aprendendo a se desvencilhar de algumas referências da tua história, da tua cultura, para que você possa então conhecer a paternidade do Pai Celeste, o Pai dos céus, e então experimentar desse amor, desse cuidado, desse mover sobrenatural, porque Ele é o Pai dos céus, Ele é um Pai além do natural. Então, eu vou aqui continuar a oração, apesar de nós vamos centralizar aqui no versículo 9, esse que acabamos de ler, mas vamos ler só os versículos seguintes para finalizar essa oração que você já conhece, para a gente poder entender aonde que Jesus quer nos levar, tá? Então a gente falou agora a primeira parte da oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos dar sequência ali no versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse Pai tem um reino, que é o reino dos céus. O rei, ele tem domínio sobre um reino. Ele governa sobre um reino. E o reino dos céus governa o reino da terra. Você sabia disso? O reino espiritual governa sobre o reino natural. Você acha que é à toa? Por exemplo, gente, vamos lá. Quem aqui viu ali o que aconteceu na abertura das Olimpíadas? Aquela aberração que aconteceu, levanta a mão. Tem boa parte que não sabe. Então, na abertura das Olimpíadas em Paris agora, fizeram lá uma abertura, uma aberração, uma chacota com a Santa Ceia. Colocaram várias pessoas lá, drag queens e coisa arada, né? Nada contra a quem tem outras opções sexuais, tá tudo certo, cada um tem o seu livre-arbítrio. A questão é que é o seguinte, é que é um desrespeito às religiões cristãs. E você acha que isso acontece do nada? Por que fizeram isso numa Olimpíada? Já parou para perceber que ligação que tem? Isso é espiritual, gente. As pessoas que estavam lá, a boa parte talvez nem entendam o que está acontecendo. Elas são governadas por algumas outras pessoas que têm intentos malignos, que têm objetivo espiritual. E é isso. Por isso que lá na Olimpíada, coisa que não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, fizeram isso. Isso é espiritual. É justamente para fazer chacota com Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entende? Aí dá um apagão de repente em Paris. Ontem deu um apagão em Paris. A única coisa que ficou acesa foi a Basílica de Sacré-Cœur, que é o nome em português, é Basílica do Sagrado Coração. É uma basílica cristã. Eu tive lá, né? Só a Basílica do Sagrado Coração de Jesus ficou acesa. O resto ficou tudo apagado em Paris. E olha que Paris é grande, hein? E aí você vai entendendo algumas coisas. Mas, enfim, vamos focar aqui novamente. O reino espiritual governa sobre o reino natural. E essa convicção precisa crescer em você. Por isso que você já rezou, já orou várias vezes. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só que a gente precisa crescer na compreensão de que é esse reino. E desejar mesmo que esse reino venha. E que a vontade do Pai dos céus, o Rei dos reis, essa vontade seja feita aqui na terra, nas nossas vidas e através de nós. Por isso que Jesus ensinou a orar assim. Só que a gente repete isso e não entende o significado real. E vamos entender isso nos próximos domingos. Detalhes mais profundos, você vai aprender sobre isso. Mas vamos continuar ali
a gente está dando só uma palhinha, fazendo um spoiler. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui a gente está pedindo também sustento, a provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui fala sobre saúde emocional, saúde relacional. Fala sobre paz, porque receber o perdão de Deus é estar em paz, é estar livre, é viver sem acusação. Vamos ver isso mais para frente. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse resultado de alcançarmos o suprimento das nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, termos paz na alma, a vida espiritual, experimentando a vontade de Deus, o reino de Deus descendo na terra, essa condição de plenitude de corpo, de alma e de espírito, somente Deus pode nos dar. Nada e nem ninguém nessa terra pode nos dar. E Jesus nos ensinou a orar assim, estamos aqui nos aprofundando no entendimento dessa oração, para que possamos fazer orações certeiras, já sabendo que precisa ter uma motivação correta, já entendendo que não é de qualquer jeito, é gerando exclusividade e intimidade com a palavra de Deus, com o próprio Senhor, com o Espírito Santo. E aí então tem o fato de hoje, que é entender quem você é. Porque se você ora, agora deixa o versículo 9 lá em evidência, se você ora, Pai nosso que estás no céu, então você é o quê? Se você está falando com um pai, você é filho, você é filha. E a ampliação do entendimento dessa sua condição como filho e filha de Deus é determinante para que os tesouros dos céus venham se materializar na terra. Haja transformação no seu interior e haja transformação, mudança também no seu exterior. Haja uma mudança, haja um confronto do céu e da terra no seu interior. O reino dos céus, o reino de Deus, ele colide com o reino da terra. A paternidade celestial que acontece por meio de Jesus, ela promove uma colisão de dois mundos diferentes dentro de você, e você precisa entender isso para o resto da sua vida. Tem um versículo que eu acho que de 10 cultos, 8 eu falo ele. João 1,12 foi o que o Rodrigo falou antes aqui na oferta. Aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Direito de se tornarem filhos de Deus. Então, essa paternidade celestial vem através de Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus, se você está meio afastado de Jesus, se você quer mais de Jesus, essa é uma noite para você não deixar passar, se reconciliar com Ele, viver para Ele, se entregar para Ele, para que você possa receber a condição de ser feito filho de Deus. Agora, por que a maioria dos cristãos recebem esse direito, mas não vivem a sua intensidade como filhos? Porque não entendem claramente o que é realmente ser filho de Deus. Essa paternidade celestial, ela promove a colisão das trevas e da luz. Essa paternidade espiritual, ela traz experiências sobrenaturais. Desejar ser filho de Deus por meio de Jesus nos traz clareza com relação à nossa condição de pecado que nos afasta de Deus. Traz sensibilidade, nos leva ao arrependimento, nos leva a entender que a condição que estamos, em várias áreas, é uma condição afastada de Deus. Mesmo querendo ser cristão, mesmo você já tendo aceitado Jesus. Porque tem áreas que precisam ser convertidas a Deus. Ou é área emocional, ou é área afetiva, financeira, profissional, até mesmo a forma como você enxerga você mesmo, a tua autoimagem. É preciso crescer como filho e filha. A sua autoimagem de filho e filha, de príncipe de Deus, de princesa de Deus, precisa crescer em você. Porque filho e filha do rei é príncipe, é princesa. O problema é que a gente traz uma mentalidade da terra, mentalidade do mundo que vivemos, da nossa cultura, e essa cultura da terra precisa ser confrontada com a cultura do céu.
Quem aqui já entrou num palácio? Levanta a mão. Num palácio de verdade. Quem já entrou? Eu tive essa oportunidade de entrar. E é uma experiência fenomenal. É uma coisa fora do comum, né? E uma delas foi lá em Paris, Palácio de Versalhes. É uma coisa esplendorosa, é uma riqueza e tudo mais. É outra mentalidade, é outra coisa. Em Sintra também, tem lá castelos e tudo mais, em Portugal. É outra realidade, é muita riqueza de detalhes, e aí você lida com outras situações que você não está acostumado, você começa a perceber a mentalidade, como é que funciona, a riqueza de detalhes, a excelência, falando do aspecto material apenas, né? A excelência material e um nível de entendimento para algumas coisas que normalmente não se tem. E isso nem se compara à nobreza celestial. Qualquer nobreza humana nem se compara à nobreza celestial. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então diga assim, eu sou sacerdócio real. Sacerdote ou sacerdotisa do rei. É isso que significa. É isso aí. Você é nação santa. Você é povo de Deus. Então, filhos e filhas de Deus, eles recebem o direito de se tornarem filhos e filhas do rei, do Pai Celeste. O teu Pai é rei sobre céus e terra. Então, a partir do momento que nós somos enxertados por Jesus, por adoção, filhos adotados, saímos da condição de trevas, saímos da condição de meras criaturas e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós então entramos no governo do reino dos céus. E é o governo do reino dos céus que governa sobre a minha vida e a vida daqueles que decidem ser filhos e filhas de Deus. E vamos crescer na experiência. Vamos crescer no acesso às coisas celestiais à medida em que nós desejamos experimentar uma troca de mentalidade. Decidimos o seguinte, Senhor, a forma como eu tenho pensado é muito aquém dos princípios do reino e eu quero ser transformado. O nome disso, sabe o que é? Arrependimento. A gente entende a condição que estamos, a condição de pecado. Pecado não é uma lista de pode, não pode. Pecado é uma condição de errar o alvo. Então, a gente entende que é pecador, que está errando o alvo com várias atitudes, várias situações, várias formas de pensar. E tomamos uma decisão de sair da condição de meras criaturas e começarmos a crescer na mentalidade nobre. Diga, mentalidade nobre. Mentalidade dos céus, mentalidade do reino. E essa transformação, ela vai ser constante. Ela vai ser até o final da sua vida aqui. Por que algumas pessoas experimentam mais das coisas dos céus e outras menos? Qual é a diferença? Deus tem predileto? Qual é a diferença, então? A busca. Crescer na mentalidade nobre, a mentalidade do reino. Crescer no posicionamento como filho e filha de Deus. E quanto mais nós vamos crescendo no entendimento de quem somos em Deus, mais somos transformados na nossa identidade. Então, em Deus você tem uma nova identidade. Como falou antes em João 1,12, recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. É outra identidade. Saímos de criatura e nos tornamos filhos. E temos então que aprender, como filhos adotivos, precisamos aprender a receber a herança. Diga, em Jesus, como filho de Deus, eu tenho direito à herança. Você crê nisso? Amém? Você tem direito à herança. Tem recursos espirituais disponíveis para você. Mas tudo começa no espiritual. E aí uma pessoa que recebe o direito de se tornar filho de Deus, adora mais, busca mais a sua presença, se consagra mais, porque não quer mais ser como uma pessoa natural, quer ser cada vez mais espiritual, porque esse Pai é Pai dos céus. Quem recebe essa paternidade recebe uma identidade espiritual, um carimbo espiritual de filho e filha. E não é de qualquer jeito que cresce nela. Precisa
tomar uma decisão pessoal de crescer nessa mentalidade e em práticas diferentes. Porque quando temos uma identidade, essa identidade nos direciona nas nossas práticas. Sabe por que você não busca tanto quanto você poderia buscar? Porque tem muitas coisas da mentalidade ainda desse mundo que reina em você. Porque quanto mais a mentalidade dos céus reinar, mais você vai buscar os tesouros dos céus. Porque são maravilhosos e são muito melhores do que qualquer tesouro e qualquer amor aqui nessa terra. Qualquer desejo, qualquer coisa nesse mundo, nada se compara a esse amor. E se sentir protegido, guiado, direcionado por esse Pai Celestial que tanto nos ama e demonstrou esse amor entregando Jesus para morrer por nós, se colocar no nosso lugar e nos dar vida e vida plena, vida eterna. É esse amor que está disponível para cada um de nós e é inadmissível nós nos mantermos do jeito que estamos agora. É inadmissível você se permitir ficar da forma como você está agora. Que você venha desejar crescer em experienciar, em sentir, em mergulhar nesse amor maravilhoso desse Pai dos céus. Por isso que nós falamos Pai nosso que está nos céus. É Pai. Então não dá para viver de forma limitada como filho. Deus quer levar você a crescer. Quanto mais do céu na sua vida, mais adoração, mais devoção. Quanto mais do céu na sua vida, mais revelação do pecado. Sabe o que acontece com 98% dos cristãos? Não diferenciam as suas atitudes naturais muitas atitudes naturais que acostumam a fazer e não entendem que essas atitudes, pensamentos, palavras não tem nada a ver com o reino dos céus. E tem outra situação que é pior. Muitos, até em algumas situações, percebem que tais situações, tais atitudes afastam Deus, mas vão deixando assim. Não guerreiam contra a sua própria vontade, ou estão tão acostumadas a derrapar, que aí vai se tornando normal. Isso tem que mudar dentro do seu coração. Você precisa virar uma chave aí dentro do teu coração para que você possa, nessa noite, gerar uma gana, um desconforto, uma indignação santa, para que você possa bater de frente contra essa sua inclinação, a sua tendência, que rouba o teu direito da paternidade celestial e de experimentar tudo aquilo que foi dado por direito por Jesus, como filho e filha de Deus. E aí as suas escolhas te afastam desse melhor que Ele tem. A chave está nas suas mãos. Amém? E essa oportunidade está nas suas mãos hoje. Nós vamos no final orar nessa direção. Quanto mais do céu, mais compreensão do pecado vem, mais claramente arrependimento vem, desejo de mudar de mentalidade, mais desejo de se consagrar. Então, se você tem percebido em você pouca percepção daquilo que te afasta de Deus, no dia a dia, eu estou falando, na rotina, no dia a dia, nas pequenas coisas. Se você não tem sentido um desejo de se consagrar mais a Deus, é porque você está muito distante desse direito que Jesus já concedeu, como filho e filha de Deus. E essa noite é para você ativar isso, mudar. Em nome de Jesus, amém? Porque vão sair daqui nessa noite homens e mulheres com a sua vida renovada como filhos e filhas de Deus, desejando crescer na mentalidade dos céus, aprendendo com o Pai dos céus como viver essa paternidade. Quem passa a ser filho e filha de Deus, cresce na cultura do céu. A cultura do céu é diferente da sua cultura. A mentalidade nobre, a mentalidade celestial é diferente da tua mentalidade. Eu quero dizer que eu estou numa guerra ferrenha contra a minha mentalidade, para trazer a mentalidade do céu para mim. Eita, coisa difícil. Talvez eu não guerreie as guerras que você guerreia, mas eu tenho as minhas guerras, todos nós temos as nossas, sim ou não? E eu quero crescer na mentalidade do céu, eu quero aprender a trazer o reino dos céus para a terra incessantemente,
e eu estou indignado com a minha situação. E eu quero mais. Falei antes aqui com os mobilizadores, compartilhei, abri meu coração com eles aqui e falei exatamente o que era. Eu quero estimular o teu coração nessa noite a decidir ser transformado na sua mentalidade. Você precisa entender como é que esse jogo é jogado. Você tem uma mentalidade construída. A sua mentalidade precisa ser transformada em várias áreas. Precisa ser transformada na forma como você se enxerga. A sua identidade ser transformada como filho e filha de Deus. Tem pessoas que deixam se levar pelo que as outras pessoas falam, ou se deixam moldar por aquilo que aprenderam na sua família, na sua cultura. Eu quero dizer para você que você precisa crescer na cultura do céu e aprender com Jesus e com a sua palavra como é ser filho e filha de Deus. Desejar viver em comunhão com a sua família, porque o Pai é nosso. Já percebeu? Que Jesus não ensinou assim, ó, Pai meu que está no céu. É um segredinho, estou dando spoiler dos outros dias. Pai meu que está no céu. Não é. É Pai nosso. Ele é pai de uma família. Em Efésios 3 fala sobre isso. Ajoelho-me diante do Pai, do qual toda a família, sobre qual toda a família está o seu nome. Ele sempre quis ter uma família. E essa família foi desviada no seu trajeto, houve um desvio de percurso com o pecado, mas Jesus veio para trazer o remédio e nos religar novamente com o Pai. E é por isso que Jesus está ensinando. E ainda fala, a palavra de Deus ainda fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. A família, sempre é família. O reino dos céus é família. Então não dá para viver essa paternidade sozinho. Porque o Pai é nosso. Então é na dinâmica dos relacionamentos. Então a gente precisa crescer na mentalidade do reino dos céus, compreendendo que a nossa identidade, a nossa mentalidade, a nossa cultura precisa ser transformada. Então vai aqui uma decisão de você desejar crescer na mentalidade dos céus, é a primeira decisão. Se abrir aos relacionamentos, porque ele é pai de uma família, não é pai de alguém que anda sozinho. Você decidir mudar na sua mentalidade com relação às coisas materiais. Por quê? Porque todo mundo aqui, todas as pessoas e todas as pessoas no planeta vivem baseadas em duas coisas. Sabe como é que é a mentalidade natural? A mentalidade natural é a seguinte, falei semana passada também. As pessoas vivem buscando o suprimento das suas necessidades, vivem buscando as suas realizações. Um vive lá, quer casar, quer ter um monte de dinheiro, quer comprar uma casa na praia e quer se aposentar e fica lá na rede, né? Tomando água de coco, suas realizações pessoais. Outros querem atingir um objetivo. Eu não estou falando que tem problema nisso, não. Isso faz parte da vida natural. Só que a vida não se resume a isso. E as pessoas vivem colocando as suas necessidades em primeiro lugar ou as suas realizações. Tem pessoas que já não precisam, porque materialmente falando tem as suas necessidades supridas. Mas só que tem outras necessidades, não são só as financeiras. São as emocionais, as familiares. Então todos nós transitamos nas necessidades e nas realizações. Só que a mentalidade do céu é muito mais alta do que isso. A mentalidade do reino dos céus é uma mentalidade que vive por um propósito que é eterno. Propósito eterno. E quanto mais mentalidade do céu, quanto mais mentalidade nobre, quanto maior for o entendimento da paternidade celestial, quanto mais nós crescemos como filhos e filhas de Deus, nós submetemos a nossa vida a esse Pai que está no céu. E já não ficamos tão preocupados com as necessidades e as realizações que vêm nos nossos corações são muito maiores do que as que são passageiras aqui nesse mundo. Elas querem falar eternamente. Então tem a ver, de alguma forma, com a salvação de almas. Em ser usado por Deus. Quanto mais céu, quanto mais mentalidade do céu na sua vida, mais você vai ter experiências sobrenaturais.
mais dons espirituais você vai experimentar. Eu pergunto para você, qual ou quais dons espirituais Deus deu para você? Você sabe? Mas está reservado para você. Estou falando dons espirituais. Dons ministeriais. Tem várias pessoas aqui que já agem em ministérios, estão vinculadas a algum ministério. Ministério de música, ministério da cantina, está lá o pessoal sendo usado por Deus, talvez você nem perceba, o pessoal da cantina é voluntário, está ali, chega antes, está lá na cozinha, correria louca depois e tal, está ali para servir, isso é ministério. Pessoal do estacionamento, pessoal das crianças estão lá, as crianças estão lá, não estão lá, isso não é creche não, gente, elas estão sendo ensinadas na linguagem delas, as sementes do reino dos céus. E tem pessoas que deixam de estar no culto para estarem lá ministrando os teus filhos. E aí fica aqui o convite para quem é pai, quem é mãe, quem não é, quem pretende ser, servir também no ministério infantil, no Kids, para abençoar as crianças. Doa um culto. Você tem 2 cultos para ir, serve num culto e vem no outro. Qual o problema? Mas a mentalidade é muito terrena. Não, eu vou no culto só porque é domingo. Pô, se a tua mentalidade é celestial, vai nos 2. Sede de Deus. Estou dando um toque aqui. Porque antigamente, não muito tempo atrás, porque eu não sou tão velho assim, domingo era o domingo do Senhor. A gente ia na escola bíblica de manhã e ia no culto de noite. Era normal. Até pouco tempo atrás, isso era normal para os cristãos. Aí a gente fala que é do céu, que é mais do céu. Não, prefere ficar vendo o jogo do Campeonato Brasileiro lá, em casa. Ou fazendo outra coisa, sei lá o que, vendo um monte de coisa na internet, podendo estar num culto, servindo, crescendo espiritualmente, ministrando, porque quando a gente dá, a gente semeia, a gente recebe, a gente colhe. Então é a mentalidade do reino dos céus. Claro, talvez você trabalhe domingo e tal, cada um tem uma logística, mas estou falando aqui de desprendimento, de crescer na mentalidade do céu. Não é regra aqui que eu estou falando, é o quê? É um despertar, de crescer espiritualmente, crescer na mentalidade dos céus, de servir, de deixar Deus fluir através da sua vida, de experimentar mais. Eu quero dizer para você, quando a gente se lança para cuidar de alguém, para abençoar, para evangelizar, para discipular, para mobilizar um grupo de crescimento, para estar fazendo parte do grupo de crescimento, ajudar no ministério também. Quanto mais do céu nós semeamos, mais nós recebemos do céu. E às vezes as pessoas se posicionam só para receber. Isso faz parte, mas é muito limitado. E aqui eu estou estimulando você a crescer como filho e filha de Deus, na mentalidade dos céus, porque é nesse ambiente espiritual que a gente cresce. É servindo que a gente cresce. É doando de si mesmo que a gente cresce. Você quer crescer mais rápido espiritualmente? Quer um atalho? Você que já está há algum tempo na igreja, já é batizado, já faz parte de um grupo de crescimento, eu vou te dar o maior atalho que existe na face da terra para você crescer espiritualmente. Sabe qual é? Cuide de alguém. Discipule alguém. Evangelize alguém. Você vai crescer, exponencialmente. Porque você vai querer se preparar mais, você vai orar mais, porque não dá para fazer isso de qualquer jeito. E outra coisa, aquele que é responsável por essa obra, que é o Pai dos céus, ele mesmo vai se manifestar e você vai perceber Deus fluindo através da sua vida. Você vai falar, como é que eu falei isso? De onde saiu isso? Quem é que já teve essa experiência? Levanta a mão. É fantástico, né? Olha, quantas e quantas vezes eu estou lá ministrando alguém. Agora talvez fique difícil para você entender, porque hoje eu sou pastor. Mas quando eu não era, né? Lá quando era só líder de célula e tudo mais, ou antes de eu ser líder de célula, e aí, hoje a gente chama de grupo de crescimento, não mais célula, aqui na IBG, né? E aí eu via quantas e quantas experiências eu tive, e continuo tendo, de estar falando com alguém, e o Espírito Santo vai falando, e eu assim, eu falando e pensando, onde está vindo isso? Oxe, que negócio legal. Gente, acontece muitas vezes eu pregando aqui no culto, eu estou falando, quantas vezes eu tinha vontade de estar sentado aí escutando o que eu estava falando. Sério? Porque o Espírito Santo vai falando, vai ministrando, e eu vou aqui, porque eu sei que são palavras que não vêm de mim. Às vezes a pessoa vem, poxa, pastor, a palavra está... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem nada a ver comigo. A palavra é do Senhor, a gente é só carteiro, só entrega a carta, o responsável pelo conteúdo é Ele. Então, quando a pessoa fala assim, a palavra era para mim, e o que eu mais escuto é isso, parece que estava falando comigo, você sabia da minha vida? Aí eu dou risada porque eu falo assim, tem nada a ver comigo, é o Espírito Santo que conhece a sua vida, e é Ele mesmo que está falando, Ele está falando para você mesmo, o culto era para você mesmo, porque Ele estava falando com você direto, porque Ele te ama, Ele é um Pai bondoso, Ele faz isso para te mostrar que Ele se importa, se preocupa com você.
E Ele quer te levar para mais perto dEle. Então a gente vai entendendo essa dinâmica e isso nos leva a servir mais a Ele. Eu quero te estimular a crescer espiritualmente, sair do posicionamento apenas de espectador e entregar mais a sua vida para experimentar mais do reino dos céus. Amém? Faça isso. Quanto mais reino dos céus, mais a gente administra os nossos recursos de forma diferente. Então, as pessoas vivem não mais em função da sua necessidade. Por quê? Porque o Pai Celestial já falou que Ele supre as necessidades. Em Mateus 6,33, Ele fala lá, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Está se preocupando por quê? Por que você se preocupa? Preocupação, que gera ansiedade, que gera medo ou depressão. Situações com relação ao futuro, coisas que nem aconteceram ainda e talvez nem vão acontecer, mas vão tomando o coração, escravizando o coração e impedem você de viver o melhor de Deus. E aí toma decisões equivocadas e se afasta de Deus por causa do trabalho, por causa de uma paixão, por causa de um desejo, de uma realização. Então você acaba se deixando levar por essa necessidade e se afasta das experiências do reino dos céus. Aí fica cansado. Aí quando vai ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, né? É aquela coisa que alguns falam, tá com insônia? Vai ler a Bíblia. Mas essa insônia só acontece com quem não está queimando ali. Quando lê a Bíblia, quero mais, quero me alimentar, tenho sede. Mas se você começa a ler a Bíblia, começa a orar e começa... Isso é espiritual, hein? Manda essa coisa embora, em nome de Jesus. Começa a declarar, eu sou filho e filha de Deus. A palavra de Deus é vida para mim, eu quero crescer na palavra. Mas também o seguinte, né? Vamos ver o outro lado agora da coisa. Você só trabalha. Você só deixa para ler a palavra lá quando você já fez 7.000 coisas, está morto, cansado, com sono, e vai lá querer ler. Aí tu vai ter sono mesmo, né? Então tem um aspecto espiritual e tem um aspecto natural. Por isso que você precisa separar tempo para estar sós com Deus, de preferência de manhã cedo. Acorda pelo menos 15 minutos, 20 minutos. Nível medíocre, 15 minutos, 20, meia hora para estar com Deus. Nível mais ou menos, 1 hora para estar com Deus. Poxa, Sérgio, você que não sabe que eu acordo tão cedo para ir trabalhar, minha vida é tão puxada. Tá bom, mas se fosse para tu ganhar mais 5.000 reais por mês, 10.000 reais, 20 mil reais por mês, se acordasse 1 hora, fala Deus. Se fosse para tu acordar 1 hora mais cedo, você ia acordar. E eu não ia? Mas não ia. Tá, vamos tirar a questão financeira. Vamos falar assim, tudo aquilo que você tem pensado hoje, aquilo que é o foco da sua oração hoje. Se Jesus falasse para você assim, olha, filho, filha, acorda 1 hora mais cedo para conversar comigo todos os dias durante o mês de agosto. E eu vou te conceder esse desejo. O que você ia fazer? Você ia acordar 1 hora mais cedo todo dia para orar. Mas sabe qual é o problema? É que a gente vê que nós somos realmente interesseiros. Nós vamos para Deus só quando a gente está precisando. Aí Deus está lá, o Pai está te esperando para você estar com Ele. É na intimidade que a gente conhece esse amor. E você talvez não dê tanto valor, por conta das necessidades ou por conta de outras coisas que são mais importantes para você. E aí Deus, Ele não é o mais importante para você. Você está vendo como é que a coisa é muito real, é muito palpável? A gente precisa entender isso, gente. Se a gente não entender isso, a gente patina. O objetivo dessa palavra aqui é que as suas orações sejam certeiras. E é um nível mais alto mesmo. Eu não vou ficar aqui colocando, rasgando seda para tentar conquistar a sua alma e falar uma palavra bonita para você sair daqui estimulado e depois chega lá durante a semana e fica tomando pancada. E fica dependente da palavra de alguém, da oração de alguém. Para com isso, em nome de Jesus. O objetivo é que você cresça como filho e filha. Entenda como a coisa funciona e experimente isso.
Porque está disponível para todo mundo. Não é para você ficar dependente de ninguém, não. Apesar de viver em comunhão, apesar de viver como igreja, como corpo, porque fazemos parte de uma família, mas na sua individualidade você crescer, na sua maturidade espiritual, na identidade como filho e filha. E quanto mais você crescer, mais a manifestação de Deus vem sobre a sua vida e mais Deus vai usar a sua vida. E Ele é o responsável, Ele quer que isso aconteça. Ele derrama os recursos, Ele promove o suprimento das necessidades. Ele se manifesta porque Ele é o maior interessado em te abençoar. Ele quer te abençoar, não foi à toa que Jesus morreu na cruz. Mas a gente precisa virar a chave na nossa mente. Decidir ter uma mentalidade nobre, eu quero crescer, eu quero avançar nessa direção. Quanto mais do céu na nossa vida, quanto mais paternidade celestial, mais a gente olha diferente para as pessoas. Saber que quanto mais Deus na sua vida, menos você vai se magoar com as pessoas. Você sabia disso? Você sabia que quanto mais Deus na sua vida, menos você vai se incomodar com certas situações? Você sabia que quanto mais Deus na sua vida, mais você crescer na mentalidade do reino como filho de Deus, mais amor, mais compaixão, mais tolerância, mais paciência, mais vida, mais alegria, independente de circunstâncias vem na sua vida? Porque Ele é assim. Aí eu pergunto para você, você vai se permitir ficar do jeito que você está? Não dá, gente. Então a gente vai orar. Mas quando a gente se levantar dessa cadeira agora para orar, nós vamos levantar. Ó, eu vou dar aqui um conselho. Na hora de levantar para orar, bota a mão, as duas mãos assim nos dois braços da cadeira e levanta indignado, indignada com você mesmo. Eu não quero mais estar limitado nessa mentalidade que eu tenho hoje. Eu quero crescer na mentalidade de filho e filha de Deus. Eu quero crescer no conhecer essa paternidade celestial. Eu não quero mais ficar orando palavras ao vento. Pai nosso que está no céu, e Ele está tão longe e eu não conheço essa paternidade. Para! Se Jesus me ensinou a orar assim, eu quero viver assim. Amém? Em nome de Jesus. Consciente, crendo que Ele supre as necessidades, Ele te leva a viver o propósito eterno. Vou falar uma coisa para você, como é que você enxerga esse mundo aqui? Eu vou pedir para você fazer um exercício, olha para a pessoa do lado e fala assim, esse mundo não é a tua casa. Esse mundo é o que então? O que é esse mundo para os filhos e filhas de Deus? Já falaram alguma coisa aí, é passageiro, mas tá. É passageiro fazer o que enquanto passa aqui? Este mundo não é a sua casa, é a sua atribuição. Existe uma missão para você nesse mundo. Como filho e filha de Deus, não se permita passar nesse mundo aqui de forma natural, mas mergulhe na mentalidade espiritual para que o propósito daquele que te enviou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pensou em você antes de você ser um espermatozoide, que Ele pensou em você quando você ainda estava lá guerreando com bilhões de outros espermatozoides, Ele olhou para você e falou, vai ser você que vai fecundar, e eu tenho planos maravilhosos para você. Então, são esses planos que você precisa buscar, ter sede, e vivendo como filho e filha de Deus, vivendo essa paternidade celestial, é que você vai descobrindo de tempo em tempo, etapa em etapa, esses planos maravilhosos. E quando você orar, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, e começa então a fazer o resto da oração, você vai então compreendendo esses planos que Ele tem para você, sabendo que Ele supre as tuas necessidades, sabendo que Ele tem propósitos muito maiores que os teus, porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores que os teus pensamentos, os teus planos, e você então vai aprendendo a viver esses planos, vai sendo transformado na sua identidade como filho e filha e vai acessando os tesouros dos céus na sua jornada aqui nesse mundo que é a sua atribuição e não a tua casa. Amém? Precisa mudar a mentalidade. E tudo começa em você desejando crescer como filho e filha de Deus. Fala assim, ó. Fala o teu nome. Fulano, Sérgio, fala aí. Fala aí para você mesmo. E eu falo assim, você não vai ser mais mera criatura.
você vai crescer como filho de Deus. Amém? Você está dando esse comando para você de verdade? Então é o seguinte, bota a mão, bota aí agora, as duas mãos na cadeira. Vamos fazer um ato profético. Na hora que você levantar agora, você vai, deixa gerar essa indignação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja gerada essa indignação em você, que vai levantar dessa cadeira agora uma pessoa que sai da condição de mera criatura, de mentalidade aqui dessa terra, e vai crescer como filho e filha de Deus, vai se levantar dessa cadeira, se posicionando como filho e filha de Deus e experimentando todos os tesouros que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então fique de pé, vamos orar, levanta indignado em nome de Jesus, amém? Vamos orar, aleluia!